E aí, galera, curtindo aí o gênero textual diversificados? Hoje vamos dar continuidade nesse gênero, porém não teremos fábula hoje. Hoje vou fazer a leitura de um conto e você está vendo aí vários títulos de conto, não é verdade? Tem mais de um, tem vários. Mas antes de fazer a leitura do conto, eu quero falar para vocês o que é o gênero conto. Senhores professores, a habilidade de hoje é EF01, LP26A e LP26B. Ler e compreender texto do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros, os elementos constituintes de uma narrativa, personagem, narrador, conflito, enredo, tempo e... O que é um conto? Um conto de fada é um tipo de história que tipicamente apresenta personagem fantástica do folclore, como dragões, fadas, gigantes, gnomo, animais falantes, unicórnio ou bruxas. A história também apresenta encantamentos. Os contos de fada distinguem de outras narrativas folclóricas, como as lendas, que em geral envolve crença na veracidade dos eventos, e das fábulas, que sempre traz uma moral ou um ensinamento. Portanto, o conto possui enredo ficcional que normalmente apresenta seus personagens e os aspectos mágicos. Você sabe o que é enredo? Enredo é a sucessão de acontecimentos que constitui a ação e uma produção literária. Ou seja, uma novela contém um enredo. A história, né? É o acontecimento, é a trama, é isso que se chama de enredo, certo? Ou seja, um enredo são ações executadas pela personagem numa ficção a fim de criar sentido ou emoção no espectador. E em seguida, traz um conflito que ocorrerá com momentos de tensão, deixando explícita a relação entre o bem e o mal. O que é explícita? Explícita é uma coisa que está clara, que está ali, ó, na sua frente, entendeu? Deixando bem claro, assim, a relação entre o bem e o mal. E, por fim, o desfecho revela a solução do conflito, na maioria das vezes com um final feliz. Uma de suas características é o seu início com o famoso Era uma Vez. O conto, ao contrário das fábulas, não tem moral e foi criado a princípio para os adultos. De acordo com o que revelam os irmãos Grimm, depois de atravessar uma fase de desinteresse por parte do público adulto, após a Revolução Francesa, os contos de fada despertaram novamente a atenção dos pesquisadores no início do século XIX, graças aos estudos de gramáticas comparada que, tomando o sânscrito por base, buscaram descobrir a evolução de diversas línguas e dialetos e, assim, determinar a identidade nacional de cada povo. Você sabe o que é sânscrito? Sânscrito é coisa que é uma escrita que é passada de boca em boca, pois naquela época não existia livros, não existia os papéis para registrar. As histórias eram contadas de boca em boca. E foi feito uma pesquisa por esses dois, são chamados de os folcloristas, Jacob e William Grimm, que fizeram um trabalho de coleta de antigas narrativas populares e se valeram da memória de uma camponesa chamada Queterina
e uma amiga da família, de origem francesa, e o resultado de tudo isso foi uma coletânea de 100 contos denominados para crianças e adultos. Daí para cá, os contos vêm seguindo transformações. Na segunda metade do século, Lewis Carroll, a partir do livro Alice no País das Maravilhas e o Pinóquio, também um dos maiores sucessos da literatura mundial infantil, e aí que surge a mágica capaz de transformar sonhos em realidade. A partir do livro Alice no País das Maravilhas, também o Pinóquio, é um dos maiores sucessos da literatura mundial infantil. E aí surge a mágica capaz de transformar sonhos em realidade. Por esse motivo, vem se transformando a cada geração e se adaptando. Por falar nisso, qual é o conto que você mais gosta? Temos o conto da Branca de Neve e os Sete Anões, temos a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, o Patinho Feio, os Três Porquinhos, o Gato de Botas, a Princesa e a Ervilha, o Pequeno Polegar, Rapunzel, a Bela Adormecida, a Rainha Má e muitos outros. Falei o seu, o que você gosta? Todo mundo tem um conto preferido. Eu, por exemplo, vou escolher um desses aqui agora para fazer a leitura para vocês. E eu gosto muito da história do Patinho Feio. E hoje vou escolher ele para ler para vocês, certo? O Patinho Feio. Era uma vez uma mamãe pata que teve 5 ovos. Ela esperava ansiosamente pelo dia em que seus ovos quebrassem e deles nascessem os seus queridos filhos. Quando esse dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a abrir, um a um, e ela alegremente começou a saudar os seus novos patinhos. Mas o último ovo demorou mais a partir e a mamãe começou a ficar nervosa. Finalmente, a casca quebrou e, para a surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de todos os seus outros filhos. Esse patinho feio não pode ser meu, exclama a mamãe pata. Alguém te pregou uma partida, afirma a vizinha galinha. Os dias passaram e, à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos outros. Cansado de ser gozado pelos seus irmãos e por todos os animais da quinta, o patinho decide partir. Mesmo longe da quinta, o patinho não conseguiu paz, pois os seus irmãos perseguiram-no por todo o lago, gritando: És o pato mais feio que nós alguma vez vimos. E para onde quer que fosse, todos os animais que encontravam faziam troça deles. Que hei de fazer? Para onde hei de ir? O patinho sentia-se muito triste e abandonado. Com a chegada do inverno, o patinho, cansado e cheio de fome, encontra uma casa e pensa: talvez aqui encontre alguém que goste de mim. E assim foi. O patinho passou o inverno aconchegadinho numa casa quentinha e na companhia de quem gostava. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela um gato malvado que, enganando os donos da casa, correu com o patinho para fora dali. Mais uma vez, estou sozinho e infeliz, suspirou o patinho.
O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar a um grande lago, refugiou-se junto a uns juncos e ali ficou durante vários dias. Um dia muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. Olha, um recém-chegado, gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam gritos de alegria. E é tão bonito, dizia a outra. Bonito? De quem estarão a falar? Pensou o patinho feio. De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver o seu reflexo na água, viu um grande e elegante cisne. Oh! Exclama o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam a sua beleza e cumprimentavam-no alegremente. Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne. A partir desse dia, não houve mais tristeza e o patinho feio, que agora era um belo cisne, viveu feliz para sempre. Veja bem, antes de falarmos das personagens, quero falar primeiro da linguagem desse texto. Vocês observaram algumas palavras diferentes aqui, que eu até fiz pausa para ver se realmente era essa palavra? Aqui quando fala em quinta, mesmo longe da quinta, você entendeu o que é quinta? Mesmo longe do quintal, onde ele morava antes, né? Aqui também quando ele fala, foi cansado de ser gozado pelos irmãos. Aqui eu acredito que você entendeu. Os irmãos ficavam rindo dele, né? Perceberam que a linguagem é de acordo, é aquilo que os irmãos Grimm falam, é de acordo com cada população, com cada local, é de acordo com a linguagem, com o dialeto de cada lugar. Mais uma outra palavra aqui, ó, nessa segunda parte do texto, né? Temos a primeira parte, aqui na segunda parte, onde diz assim que seus irmãos faziam troça. O que é troça? Você sabe o que é fazer troça? Primeiro falou de ser gozado, depois falou de fazer troça. É a mesma coisa, é o mesmo significado. É de ficar zombando, de ficar rindo. A garotada gosta de falar, tirando uma, né? Gosta de falar na linguagem, assim, depende do lugar, né? Eles falam ficar zombando mesmo, ficar zoando, ficar ironizando. Tem vários tipos de palavras dependendo do local onde a pessoa está, certo? Então, pessoal, para você entender melhor um conto, você precisa compreender a história, precisa passar compreender a história, perceber onde ela aconteceu, como ela aconteceu, quem são os personagens da história, e também é legal entender o conflito. O que é o conflito? A professora já falou na aula anterior, né? Conflito é aquela parte que muda a história. Então, onde foi que iniciou o conflito aqui, nessa história do patinho feio? O conflito se inicia na primavera, quando junto com ela chegou o gato malvado, que enganando os donos, correu com o patinho de lá. Essa é mais uma palavra que eu quero saber se você entendeu. Correu com o patinho. Será que ele fez uma corrida com o patinho? Não. Correu com o patinho, ele colocou o patinho para correr de lá, né? Ele expulsou o patinho de lá. Só que ele enganou os donos e colocou o patinho para correr de lá. Então, aqui que se inicia
o conflito. Quando finalmente o patinho achou alguém que gostava dele, que ele estava se sentindo aconchegado, que estava numa casa quentinha, aí então inicia-se o conflito. Agora eu te pergunto, pato fala? Não. Então, é isso que dá a magia da história. Agora, pegue o seu caderno e escreva aí no seu caderno quem são as personagens desse conto. Se você, por acaso, não lembrar, volte novamente no início da história e veja quem são eles e escreva. Aqui tem um resumo da história do Patinho Feio para você fazer a leitura e responder aqui, fazer um X nas respostas certas, tá? Quem é o personagem principal? É o pato? O cisne? A galinha? Ou a vaca? Aí você vai fazer o X. De quem nós estamos falando? Quem é a personagem principal desse texto? Aí você vai pensar e responder. No número 2, a história, a palavra solitário significa o quê? Triste, amado, sozinho ou alegre? Solitário, já está dizendo, sozinho, solitário, né? Triste também, mas é solitário, certo? Aí, se você não souber, você vai pesquisar lá no dicionário e responde aqui. Terceira questão, onde o conto acontece? Na cidade, no bosque, ou na fazenda, ou no jardim? Lembra quando fala na quinta? É no quintal, é na fazenda, né? É só uma dica. E aqui eu vou deixar aqui a imagem, certo? Do quintal ou da fazenda onde ele vivia e os animais que estavam em volta dele. E você vai olhar todos esses animais e vai escrever o nome desses animais, pois esses animais o maltrataram. Então, escreva do lado o nome dos animais que maltrataram o Patinho Feio, ok? Vamos lá, bons estudos! Você gostou da história? Se você gostou, não esqueça de dar um joinha e comente aqui embaixo qual é o seu conto preferido, ok? Um grande abraço, obrigada por ter ficado até o final da aula e até a próxima! Tchau!